Vamos orar? Senhor Deus querido, muito obrigado mais uma vez por ter nos trazido aqui para abrirmos a Tua palavra, ouvirmos a Tua voz. Permanece, portanto, conosco, é o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Estamos quase no final. Vai passando muito rápido esses dias que estamos aqui. Eu já estou ficando meio triste porque vou ter que voltar na segunda-feira e deixar a minha pequenininha, que já não é tão pequenininha assim, aqui aos cuidados do pastor Douglas e da Rebeca. Até domingo, quando eles levam ela para o Kingsway, e aí ela começa a jornada dela de estudante. Tá, o coração já está apertado. A mãe chora. A outra filha veio para o intercâmbio, mas ela ficou em casa, né? Agora a outra já foi e não voltou. E agora vai essa e talvez não volte também, né? E aí, sabe como é que fica o coração de pai e de mãe, né? Mas está na hora de bater asas e voar, né? Vão seguindo os seus caminhos, encontrando os seus rumos. Hoje, eu quero falar com vocês sobre uma parábola que Jesus contou. E essa parábola, para mim, é reveladora, é libertadora, porque ela muda a minha visão de Deus. Há muitas pessoas com uma relação tumultuada com o Senhor, por causa de uma compreensão equivocada de quem é Deus. Por não entenderem de fato como Deus se relaciona com os seres humanos. Há muitas expectativas que as pessoas colocam no seu relacionamento com Deus e que não se traduzem em realidade. Por isso, muitas pessoas que idealizam o relacionamento com Deus, e esses relacionamentos não se dão da maneira como eles acharam, têm uma relação frustrada com o Senhor. São pessoas que olham para Deus de maneira deturpada. E, obviamente, olhar para Deus de maneira deturpada é fruto de uma relação com Deus equivocada. Há aqueles que acreditam que Deus pode nos punir por vingança. É o Deus que olha e fala assim: se você não vem pelo amor, você vem pela dor. Eu me vingo e te pego. Como se Deus, então, no céu, ele estivesse sendo incisivo a tal ponto que ele usaria de dor ou de sofrimento para nos buscar. E, de fato, a dor, ela é uma escola. A dor é um aprendizado. E para muitas pessoas, se eu estou com Deus, eu não tenho dor. Bom, esta relação, ela precisa ser compreendida à luz da palavra de Deus. E eu quero compartilhar com vocês algumas ideias que surgem no meu coração nesta parábola. Vamos abrir a Bíblia em Lucas, no capítulo 15. E neste capítulo, nós vamos encontrar Jesus contando 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho perdido. Ou, como nós também chamamos de filho pródigo. É sobre o filho pródigo que eu quero tirar algumas lições, porque fica claro para mim que há sempre uma nova possibilidade, e aqui eu vejo o relacionamento entre o ser humano e Deus, como deve ser a base da nossa relação com Deus, e isso vai nos tirar desse relacionamento tumultuado com Deus, dessa visão distorcida do Senhor. Diz assim, o versículo número 11, Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de maneira desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores.
E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Esta parábola conta a história de um jovem que achava que sabia tudo e depois reconheceu que não sabia nada. Alguém cheio de si, que precisou se esvaziar para voltar. Alguém que usou a sua liberdade sem maturidade, e essa liberdade sem maturidade fez dele o construtor da sua desgraça. Todas as vezes que usamos liberdade sem maturidade, nós nos tornamos os responsáveis dos problemas que nós mesmos criamos para nós mesmos. Dessa história, eu consigo entender alguns pontos do meu relacionamento com Deus e como ele deve funcionar. Na verdade, são 4 pontos que eu quero compartilhar com vocês nesta noite que eu aprendo desta parábola. Este jovem, ele me ensina e me ensina muito. Primeiro ponto que eu vejo nessa parábola: o jovem errou, mas em um momento ele caiu em si. É o que diz o verso número 17 de Lucas, capítulo número 15. Cair em si significa choque de realidade. Cair em si significa compreensão de quem você é e daquilo que você está fazendo. Não há relacionamento saudável com Deus enquanto nós não caímos em nós mesmos para identificar diante do espelho a nossa realidade ou a nossa condição. Este jovem, ele cai em si na dor. Ele precisou passar por tudo aquilo que ele passou para cair em si. Se ele não tivesse passado por aquilo que ele enfrentou, ele não teria caído em si. Não é apenas esse jovem que teve a experiência de ter esse confronto de realidade, mas eu encontro outros exemplos na Bíblia, como por exemplo o grande rei Davi, considerado o homem segundo o coração de Deus, mas que passou por problemas assustadores. A família de Davi era uma família extremamente disfuncional. Um filho estuprou a irmã. Um outro filho matou o irmão. O outro filho tentou usurpar o trono do pai. Essa era a família de Davi. Uma família cheia de problemas. O próprio Davi também teve os seus erros e equívocos. Um deles é o pecado que ele cometeu com uma mulher chamada Batseba. Quando ele a viu tomando banho, resolveu trazê-la para o seu palácio, e então essa mulher fica grávida, mesmo sendo casada e seu marido estando na batalha. Quando o rei recebe a informação de que ela estava grávida pelo ato inescrupuloso do rei, pelo ato impensado do rei, ele então tenta solucionar o problema ao seu jeito, traz o marido de volta e manda ele para casa, para que haja uma justificativa para a gravidez da mulher. O marido, leal ao seu rei e leal aos seus companheiros de guerra, não volta para casa porque pensou: eu não vou ter um privilégio diferente daquilo que os meus colegas estão tendo. Ele se nega a voltar para casa, o rei o embebeda e manda para casa, e mesmo assim ele não vai. Então, Davi entende que a única forma que ele tinha de encobrir o seu pecado era matando aquele homem. Porque aí ele poderia trazer Batseba para o seu reino, e ela então seria sua esposa, e o seu pecado de adultério, o seu pecado de assédio, o seu pecado de cobiça estaria todo justificado ou acobertado. O rei faz exatamente isso. Manda aquele soldado de volta para a batalha e pede ao comandante que o coloque no pilotão de frente. O general entendeu
que ao colocá-lo no pelotão de frente, o rei estava dizendo, tem que morrer. Ele vai ao pelotão de frente, ele morre, vai a notícia para o rei, o homem está morto. O rei então traz a mulher para sua casa e ele pensou que estava resolvido o problema. A criança nasce e essa criança nasce doente, com uma terrível enfermidade. O rei fica desesperado. Pela doença da criança, ele coloca um pano de saco e começa a jogar cinza sobre a sua cabeça. E ele fica nessa situação até que um mensageiro veio até onde o rei estava e comunica-se com outro servo do rei que estava lá dizendo, olha, a criança morreu. E o rei que estava nessa situação vê os dois conversando e ele pergunta, é morta a criança? E então a confirmação, sim, a criança morreu. Nesse momento, Davi caiu em si. Nesse momento, ele teve um choque de realidade. Foi nesse momento, quando confrontado com a morte da criança, consequência do seu pecado, ele tira a roupa de pano de saco, toma banho, se veste, entra no templo e adora a Deus. Foi esta a mudança que teve Davi, porque ele caiu em si. Há outros que também tiveram o momento de cair em si. Lembra de Pedro? Um homem que era tempestivo, sanguíneo, determinado. Falou para Jesus, eu estou pronto para ir contigo para a morte. E Jesus disse, não está pronto não. Antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E Pedro disse que não, jamais. E infelizmente ele cumpriu exatamente o que Jesus falou para ele. Ele negou 1, 2 e 3 vezes. Pedro foi confrontado com o seu erro, no olhar de Cristo, quando o viu, negando pela 3ª vez. O seu grande amigo, aquele que ele disse que não abandonaria, ele negou. Mas há um ponto interessante. A Bíblia nos diz lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, que as mulheres foram no domingo pela manhã, para o túmulo onde Jesus estava. E ele já tinha ressuscitado. Elas conversam com um anjo. E o anjo fala assim, avisem aos discípulos e avise a Pedro que Jesus ressuscitou. O anjo cita nominalmente Pedro. Avisem a Pedro. Porque Pedro havia caído em si do seu erro. E quando o ser humano cai em si, ele está pronto para restaurar o seu erro. E aqui vem a segunda importante lição. Depois de cair em si, é preciso voltar. E voltar é uma escolha que se faz depois que você é mudado pelo seu pecado. O pecado me muda porque ele me confronta. Ele me desafia. Aquele jovem volta com um espírito completamente diferente do espírito que ele foi. Antes de ir, ele estudou as leis e descobriu que ele poderia requerer a herança em vida. Altivo, arrogante. Mas quando ele se viu sem nada, passando fome, cuidando dos porcos, o coração se quebrou. Porque quem não se enxerga se torna caçador de culpados. Porque a tendência do ser humano, muitas vezes, é não cair em si e não voltar. Porque nós sempre achamos que o erro está nos outros. E demoramos muito para entender que a situação que você está hoje, a condição que você se encontra hoje, é de inteira responsabilidade sua. São as escolhas equivocadas que você fez. São as decisões que você tomou que lhe colocaram onde você está agora. É aquele que deixou de estudar porque queria aproveitar a vida. E hoje, perto da sua idade de aposentar, não tem nada. E começa a dizer, Deus, por que me abandonou? Deus, por que me deixou? Deus te abandonou? Deus te deixou? Ou você se colocou onde você estava? Foi o caminho que você decidiu. Foi exatamente a história desse filho pródigo. Ele enfrentou o que enfrentou porque ele se colocou nessa situação. Ele era o culpado.
Ele poderia responsabilizar o pai, ele poderia responsabilizar o irmão, poderia responsabilizar Deus pela sua situação. Mas no final, ele era o único responsável pela situação que ele estava. Quando o ser humano não tem esse choque de realidade e não se confronta, ele não vê, não enxerga. E se ele não se reconhece de onde ele está, ele não vê razão para voltar. Portanto, faça uma autoanálise. Avalie a sua própria vida. E pare de achar culpados. Porque no final, você mesmo, você mesma, se torna culpado por aquilo que você é ou por onde você está. Há alguns anos atrás, eu trabalhava num escritório da igreja e de repente a minha porta se abriu. Sem aquela batidinha educada que algumas pessoas fazem antes de abrir a sua porta. A porta abriu direto. E quando abriu, tinha uma jovem e ela me disse assim: pastor, como o senhor me batizou, eu vim aqui lhe dizer algo. Eu falei: pois não. Ela disse: eu não vou mais na igreja, eu estou saindo. Eu vim aqui dar uma justificativa para que quando o senhor for na minha igreja e não me ver lá, já sabe que eu saí. Eu falei: obrigado por ter vindo aqui, me dar a informação, agradeço muito o seu carinho em vir me noticiar da sua saída, mas eu quero saber por quê, o que aconteceu para você sair? Eu falei assim: pastor, eu não quero entrar nesse assunto. Eu não quero falar sobre isso, eu vim aqui só para dizer que eu não vou mais, e eu já estou indo embora. Eu falei: não, peraí, essa história está muito estranha. Está algo assim meio inexplicável. Porque você sai da sua casa, você vem me dar a notícia que está saindo e quer que eu fale o quê? Que Deus te abençoe? Você está me dizendo que vai deixar a Deus, que vai seguir por outros caminhos e você quer que eu, pastor, diga o quê? Não, pastor, eu quero que o senhor não diga nada, é só para o senhor saber. Nessa hora, eu entendi o que é que estava por trás. Era um problema de relacionamento, claro. Não era dúvida doutrinária. Não era qualquer outra situação, senão problema pessoal. E como eu imaginei que era algo nessa natureza, eu falei assim para ela: olha, é o seguinte, eu queria ouvir a sua história. Mesmo você não querendo me contar, eu queria que você me contasse. Ela: não, pastor, porque se eu contar, o senhor vai fazer sermão e eu não quero ouvir sermão. É por isso que eu não quero contar. Eu disse assim: então tá bom. Vamos fazer o seguinte, você me conta, eu não vou fazer nenhum sermão, eu vou fazer só uma pergunta no final, e você pode ir embora com a pergunta, não precisa nem me responder a pergunta. Ela: pastor, só uma pergunta, né? Eu falei: só uma pergunta. Tá bom. Aí ela contou a história. Dito e feito, certeiro, problema de relacionamento. Ela e uma outra amiga da igreja se interessaram por o mesmo rapaz que apareceu e começou a frequentar aquela igreja. Só que elas, de amigas, transformaram-se agora em competidoras, concorrentes. Uma dizia assim: eu vi primeiro. E a outra dizia: não, quem viu primeiro fui eu. Como se ver primeiro desse direito a uma mais do que a outra de tentar alguma coisa com o rapaz. Mas no final da história, o rapaz não ficou nem com uma nem com a outra. Ele ficou com uma terceira, que não estava na história. Isso ela me contou. Mas ela e a amiga ficaram com uma amizade estremecida por causa da situação. Então ficaram sem o rapaz e sem a amiga, as duas. E começaram uma guerra fria. Guerra fria nas redes sociais, postagens indiretas de amizades frias, de pessoas falsas, essas coisas aí que o mundo moderno nos apresenta. E o nível das postagens foi ficando mais intenso. As acusações foram ficando mais duras. Até então, que no sábado, antes dela ir à minha sala para dizer que não ia mais na igreja, as duas se encontraram na porta da igreja, começaram a discutir, e ela, pavio curto, foi para cima da outra para bater. Rapidamente, a equipe da recepção agiu e impediu que houvesse agressão.
E disseram, pelo amor de Deus, para com isso, vai para cá, vai para lá. E separaram aquilo. O que vocês estão fazendo? Imagina, sábado de manhã na porta da igreja. E ela falou assim, pastor, depois dessa confusão toda, o senhor acha que eu vou voltar na igreja? Eu não volto nunca mais. Por isso eu vim aqui lhe dizer que eu estou fora. Pronto, pastor, terminei. Pode fazer a pergunta. Eu falei, tá bom. A minha pergunta é a seguinte. Onde é que Jesus entra nessa história? Aí ela disse assim, pastor, eu não entendi a pergunta. Aí eu falei, se eu tiver que explicar a pergunta, é o sermão que você não quer ouvir. Não tem jeito. Essa pergunta não tem como ser explicada sem pregar. Não, pastor, mas explica sem pregar. Eu falei, tá bom. Você e a fulana brigaram, certo? Certo. Vocês se desentenderam por causa de um rapaz. É isso? É. Você e ela ficaram se provocando nas redes sociais. É. E vocês discutiram na porta da igreja e você quis bater nela. É. A recepção lá atuou rápido, não deixou, porque poderia ter ficado pior a situação. É verdade, pastor. Tudo isso. Aí eu falei para ela assim, então, é que eu não estou vendo onde é que Jesus entra nessa história. Porque quando você vem aqui e me diz que vai abandonar a igreja, eu quero entender, por que você vai deixar Jesus por um problema que você causou? Por uma situação que você criou. Você e a fulana. Vocês duas fizeram isso. Resolvam o problema. Acertem o problema. Agora, não me venha colocar a culpa em quem não tem culpa, porque Jesus não tem nada a ver com isso. Esse balaio de gato que vocês criaram é de vocês. Então, assumam o seu problema. Resolvam a sua situação. Porque nós sempre achamos que o erro é do outro. Mas a decisão de voltar, ela é importantíssima. E tem a ver com esse cair em si. Vejam como estão conectados. O jovem cai em si e decide voltar. Há uma coisa que me chama a atenção nessa parábola. É que o pai não foi atrás buscar o filho. Não tem missão resgate para ir buscar o filho. O pai não organizou nenhuma jornada, equipe. Vamos lá buscar meu filho de volta. Vamos lá convencê-lo a voltar. Vamos resgatá-lo. Não, o pai não fez nada. E por que o pai não fez nada? Por que o pai não foi buscar? Se hoje nós temos a compreensão que se alguém sai da igreja, temos que ir lá buscar. Vamos lá resgatar, vamos lá visitar. Mas nessa história, o pai não foi. E por que o pai não foi? Bom, o que eu vejo é que, embora o pai não tenha ido, ele estava esperando a volta do filho. Porque a Bíblia diz que quando o filho voltou, ao longe, o pai estava onde? Dentro da casa? Não. O pai estava na porta da casa. E o pai estava olhando. E lá atrás, o pai reconheceu o filho. É meu filho. E o pai correu. O pai foi enquanto o filho. Mas o filho retornou. O pai não foi atrás. Porque quando uma pessoa perde a capacidade de escutar, somente a dor é capaz de libertar. E eu tenho aprendido isso na minha vida pastoral. Tem gente que não adianta falar. Vai ter que viver a dor. Tem gente que não adianta apelar. Vai passar pelo problema para depois reconhecer e retornar. Eu já visitei várias pessoas com a incumbência de tentar tocar no coração delas para voltar. E elas, com o coração enrijecido, com o coração fechado, o coração petrificado, agradeceram e disseram, não pastor, não quero, não vou. Não quero saber mais, perdi a vontade. Quero sair da igreja. É um direito da pessoa sair da igreja. É uma escolha que ela faz. Deus deu para todos essa opção. Deu para os anjos no céu, deu para Adão e Eva no Jardim do Éden e continua dando para todos nós. Deus não obriga ninguém a nada, Deus não obriga você a ser salvo, Deus não obriga você a ir na igreja, Deus não obriga você a aceitar, Deus não obriga você a viver uma vida sem pecado, Deus não obriga a nada, você faz o que você quer, você vive do jeito que você acha que tem que viver, você escolhe, você decide.
Mas nessa história fica claro para mim que tem gente que somente na escola da dor vai escutar. E o pai sabia disso. O pai reconheceu isso no filho. Como ele começa a história orgulhoso, pedindo a sua parte, o pai entendeu. Esse garoto está cego. Esse garoto está com o coração blindado. Não adianta ir atrás dele. Não adianta perder tempo lá. Ele vai ter que sofrer. Ele vai ter que passar pela dor. Porque só na dor ele decidiu voltar. Diferentemente das 99 ovelhas. A parábola que Jesus conta no começo do capítulo. Lá, o pastor deixa todas elas no aprisco e vai em busca daquela ovelha que se perdeu. Então, há ovelhas que estão perdidas, que não sabem como voltar, e é preciso ir atrás. Mas tem ovelhas, ou existem pessoas, que não adianta ir atrás. É só a dor que vai fazer com que elas voltem. O problema é que as pessoas não precisariam passar pela dor para voltar. Mas tem gente que não vai voltar se não passar pela dor. Tem gente que não vai cair em si. Diante da vida, não vai decidir voltar enquanto não está lá, comendo a comida dos porcos. Ou melhor, tentando comer a comida dos porcos, porque nem isso davam para ele. Quando Jesus coloca esta referência de cuidar dos porcos, ele estava trazendo para essa história algo muito indigno para um judeu. O porco é um animal imundo. Cuidar de porco é cuidar da imundície. E para um judeu, trabalhar cuidando de porcos era a profissão mais indigna possível. E foi lá que ele foi parar. Ele precisou chegar lá. O pai não questionou quando o filho pediu a herança. Você quer? Está aí. Fique com a herança. Leve a sua parte. O pai podia ter questionado, mas também não questionou. Porque aquele jovem precisava passar por aquilo que passou. Volto a repetir, para quem não ouve, a dor é libertadora. Para quem não escuta, o sofrimento é a única forma de voltar. Por isso que o pai não foi atrás, porque ele reconheceu que aquele filho tinha que passar pela escola da dor. Será que essa é a minha e a sua realidade? Está faltando cair em si? Está faltando decidir voltar para consertar o seu erro? Terceira lição que eu tiro dessa história. Você não é o seu pecado. Repito, você não é o seu pecado, porque o pecado não define quem você é. Em um tempo de tribunal digital nas redes sociais, as pessoas pegam recortes e querem julgar a vida do outro por aquilo que viu do recorte. Para aqueles que estão sempre com o martelo na mão, para dar o veredito final, o minuto do vídeo que ele viu é suficiente para definir a vida toda do outro. Pessoas que na internet vomitam virtudes, enquanto a vida própria deles é uma vida completamente sem sentido. Ele não é nada daquilo que ele fala na rede social, mas ele está com os dedos afiados, pronto para atacar. E quer que o outro seja definido pelo pecado ou pelo erro, mas você não é, porque o seu erro não define quem você é. O seu pecado é o seu pecado não é você. Eu tenho um amigo que diz assim: nós somos pecadores, mas não pecadeiros. E qual é a diferença? Pecador é aquele que comete pecado, e pecadeiro é aquele que vive no pecado.
Ou seja, você pode ter cometido o adultério, mas não seja um adúltero. O adúltero é aquele que vive adulterando. Você errou? Você pecou? A possibilidade de perdão e restauração, mas você tem que voltar, tem que cair em si. Porque mesmo assim tem gente que não cai em si. Você mentiu? Você pecou. Mas não viva na mentira. Volta. Retorne. Cai em si. Você mentiu, mas não é mentiroso. Você cobiçou, mas não é cobiçador. Você enganou, mas não é enganador. O pecado não pode te definir. Porque há um momento que você cai em si, decide voltar, e esse pecado que te levou para onde você estava, ele pode ser perdoado. Porque foi exatamente o que aconteceu. Quando aquele jovem volta, ele tinha consciência que antes de ter pecado contra o pai, ele tinha pecado contra Deus. Porque ele fala para o pai: pai, pequei contra Deus e pequei contra ti. Porque todo pecado, ainda que seja contra alguém, é também um ataque a Deus. Então, você não é o seu pecado. Não deixe que o pecado te defina. Não deixe que o pecado te envolva de tal maneira que não tenha mais saída para você. Porque sempre há uma saída, sempre há uma solução. E é o quarto ponto que eu quero compartilhar com vocês dessa história. Em Deus, sempre haverá graça e perdão. O pai estava na porta esperando. O pai aguardava o filho. O filho não fez nenhuma imposição para voltar. O filho decidiu voltar como servo. Mas nessa história, quando o pai aceita de volta o filho, Deus está deixando bem claro para mim e para você, ao que nós sabemos. Existe ex-marido, existe ex-esposa, existe ex-patrão, existe ex-amigo, existe ex-amiga, mas não existe ex-filho. Não existe ex-filha. Não tem jeito. Esta é uma relação que nunca vai mudar. Ainda que o pai e a mãe rejeite, ele continua sendo pai, continua sendo mãe. Porque há laços que são inquebrantáveis. Ainda que um filho rejeite a sua mãe, mas foi naquele ventre que ele foi gerado. É o sangue daquela mãe e daquele pai que corre nas veias. Não tem ex-filho. Quando o pai recebe de volta aquele jovem, Deus está dizendo que não existe ninguém que não possa voltar. E quem volta, volta na condição de filho, volta na condição de filha. Ele não queria ser filho outra vez. Ele queria só ser servo. Ele queria viver como um dos funcionários do pai. Mas o pai diz: não, filho, você estava perdido e você foi achado. Esse filho caiu em si, decidiu voltar, entendeu que o pecado não definia ele. E quando ele voltou, encontrou graça e perdão no abraço do pai. Põe um anel no dedo dele. O anel significava filiação. Ele voltou para o status que ele tinha antes de ter saído. Ele não precisava disso tudo. Como nós também não precisamos disso tudo. Mas se você foi, se você saiu, lembre-se que há lugar na casa do Pai. Ele te recebe de volta. Ele faz uma festa para o teu retorno. Porque você é importante. Porque você é especial. Todos nos vemos nesse filho pródigo. Porque ele se achava indigno. E o pai disse: você é digno.
é tão digno que você vai voltar para a minha casa. Você não vai ficar como um servo. Você vai voltar a status de filho. Porque Deus sempre nos perdoa. O ataque do pecado é contra o céu e contra o outro. Mas Deus restaura e Deus perdoa todos os nossos pecados. Portanto, quando eu olho para essa parábola, eu vejo que Deus é o Deus da segunda chance. É o Deus da oportunidade. E esta percepção muda a minha visão de Deus. Se a visão está distorcida, ao vê-lo como um pai amoroso, a minha percepção passa a ser completamente diferente. O Deus que espera que eu e você mudemos. O Deus que espera que eu e você sejamos diferentes do que fomos até aqui, para que Ele possa nos transformar e nos restaurar. Vamos orar? Pai, te agradeço pela mensagem da Tua palavra, pelo Teu Espírito, pela Tua graça e pelo Teu amor. Toma-nos em Teus braços para que, nesta história, consigamos enxergar a Deus de uma outra forma, de uma outra perspectiva. Prepara-nos para a eternidade, é o que eu lhe peço em Teu nome. Amém.